Café com... Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá, boa tarde, Barretos e região. Estamos começando mais um programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Você também poderá acompanhar esse programa por todas as plataformas digitais. Eu sou Rafael Dutra e sigo com você até às 18 horas. E hoje, esqueci de falar, é 26 de setembro de 2022. Estamos no 8º programa, é um prazer tê-lo aqui ouvindo e acompanhando, e principalmente os feedbacks que eu tenho recebido durante toda a semana, através também das minhas redes sociais também. Muito obrigado, e vai aqui hoje um abraço para Dona Maria, que mora perto ali do Manolo Supermercado, e para Dona Soraya Sorente, a mãe do nosso jornalista convidado Igor Sorente, que sempre está acompanhando também o nosso programa. Igor, boa tarde. Olá pessoal, boa tarde a todos. Hoje nós vamos ficar muito bem informados sobre os direitos do consumidor e também vamos analisar o cenário político no estado de São Paulo. Conosco aqui no estúdio, primeiramente, o Dr. Jorge Dyer, ele é advogado e é de Ribeirão Preto. Boa tarde, doutor. Quem é o Jorge Dyer? Muito boa tarde, Igor. Boa tarde, Rafael. Primeiramente, dizer da alegria de poder participar desse grande programa. Eu que já admiro o trabalho do Rafael de longa data, né? Para mim, uma das principais lideranças jovens, não só de Barretos, mas do interior de São Paulo, né, do nosso país. E acompanho ele com o trabalho social que ele desenvolveu. E grata satisfação de poder estar aqui no seu programa pela primeira vez, viu, Rafael? E, bom, quem é Jorge Dyer, né? Sempre é difícil falar de nós mesmos, né? Eu vou tentar resumir rapidinho. Eu sou advogado, já faz 12 anos que eu atuo como advogado na cidade de Ribeirão Preto e na região. Sou especialista em direito do consumidor. Tive a oportunidade de trabalhar no PROCON municipal de Ribeirão Preto. Depois fui gestor também da Ciretran, Poupa Tempo de Sertãozinho. E trabalhei como secretário jurídico na Assembleia Legislativa de São Paulo. Dentro da área do direito, sempre tive assim, uma grande vontade de poder fazer a diferença, de poder realmente ajudar as pessoas. Encontrei na área da defesa do consumidor, principalmente defendendo aí, né, as pessoas mais simples, pessoas idosas, dos bancos, enfim, das instituições financeiras, nesses grandes processos aí que nós temos hoje, envolvendo juros abusivos, contratos extremamente draconianos, enfim, esse é o foco que eu decidi para atuar, né? E mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar aqui e esperamos poder tirar as dúvidas aí dos ouvintes, dos espectadores do programa, sobre esses temas polêmicos que envolvem os direitos, né, dos consumidores, dos clientes. Bom, com a gente aqui também no estúdio, Augusto Marques, ele é de Jaboticabal e ele é articulista político. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Igor. É um prazer também estar aqui no programa com o Rafael Dutra, com você, o Igor, com o meu amigo Jorge Dyer, onde eu, desde os meus 22 anos, né, tive a oportunidade de ingressar com política na minha vida, né? Fui chefe de gabinete aos 22 anos em Alagoas e desde lá não saiu mais da corrente sanguínea, né? Essa movimentação que Você é natural de Alagoas? Eu sou natural de Recife. E sempre trabalhei na área comercial, né? Mas também mexi muito com essa questão política. Então, vim de um mundo bem pesado político, né? Que me trouxe muitas oportunidades, né? De conhecer pessoas tão bacanas e que têm uma visão diferenciada, né, para o cenário político com o qual nos encontramos. Ô, Augusto, vamos começar por ti. Você nasceu em Recife e depois você veio para o estado de São Paulo. Como é que foi mais ou menos essa andança sua aí por esse Brasil aí? A gente fala que meu pai era meio cigano, né? Uhum. Ele foi militar e uma hora nós estávamos em São Paulo, outra hora nós estávamos
no Ceará, outra hora estávamos em Pernambuco e outra hora estávamos em Alagoas. Meus pais são naturais de Alagoas, mas nós fizemos essa andança no país, né? Tanto que nós somos em 8 irmãos, né? São 3 paulistas, 3 alagoanos, um cearense e um pernambucano. Estão espalhados pelo Brasil. Estamos espalhados pelo Brasil e mundo, né? Tem até irmãos fora do país. E essa é a conjunta família, né? Que meu pai foi candidato a prefeito em Maceió, na capital de Alagoas. E foi bem interessante porque eu que o acompanhava, né? E ele praticamente tinha total oportunidade de ganhar a política na época. Você foi chefe de gabinete lá? Em Maceió. Em Maceió. A doutora Terezinha Ramires. Ela era prefeita? Ela era... Não, ela era vereadora na época. Né? Uma mulher fantástica, uma médica aposentada, né? Que queria devolver para a população tudo que ela teve de oportunidade na vida dela. Então foi um trabalho sempre fantástico. Foi lá que se iniciou a sua carreira no mundo político, vamos assim dizer. Exatamente. E depois você veio... Foi um pouquinho antes, acompanhando meu pai, né? Que foi candidato a prefeito. Foi candidato a prefeito. Aí ele veio a falecer, né? E depois eu ingressei junto com a doutora Terezinha e foi muito dos filhos, você foi o único que prosseguiu na carreira da política aí? O único. O único doido. O único que teve coragem de se manter, né? Legal. Jorge, fala para nós um pouco aí, eu lhe conheço também de longa data, a gente teve a oportunidade de militar junto dentro da juventude aí, de um partido político também. Depois nós militamos também dentro de um grupo de jovens aí do Rotaract, no qual a gente fez um baita projeto social, que é um programa de jovens que ajuda a desenvolver, que é patrocinado pelo Rotary e ajuda a desenvolver as lideranças. Então, assim, ali dá uma base fundamental. Você tem a oportunidade de ser um presidente, um tesoureiro, um protocolo, um secretário, e vai te ensinando aí pelas andanças da vida, com aquele lema, né, dar de si antes de pensar em si. Mas quando que despertou seu interesse pela advocacia? Primeiro ponto. Segundo ponto, e como que despertou seu interesse para essa área que você atua, que você é muito forte hoje em Ribeirão Preto, na região, você tem crescido bastante seu nome de atuação nesse ramo aí, e tem logrado grandes êxitos nas suas carteiras de cliente aí. Como é que surgiu você na advocacia e depois você nessa área de atuação? Olha, Rafael, eu creio que as duas coisas estão muito interligadas, tá? Bom, primeiro, desde cedo eu sempre tive mais facilidade com a área das humanas. Sempre gostei de ler, de escrever. Eu sabia que eu ia para alguma carreira das ciências humanas, né? E meus pais, formados em Direito, isso com certeza acaba influenciando também, né? Você vê ali os seus pais, você admira. Isso foi um incentivo também. E dentro das carreiras de humanos eu pensei em fazer História, seria bom você que só tem tal jeitinho professor de história, né? Então, né, Augusto? Cairia perfeitamente. Perfeitamente. Então, não sei vocês, mas eu sempre fui apaixonado por história. Sim. Adorava ler assim principalmente sobre a antiguidade, sobre a questão das guerras também, é um tema que eu gosto bastante. Primeira, Segunda Guerra, romanos, egípcios, enfim, tudo que envolve história eu sou assim aficionado, né? Então eu pensei por um bom tempo em fazer História, mas eu achava que realmente no direito eu poderia ter mais oportunidades mesmo, né? E aí, desde cedo também, antes até do Rotaract, eu fiz parte de um outro grupo de jovens, né, que é a Ordem Demolei, que também tinha muito forte a questão da formação do jovem, a formação da liderança. Inclusive, esse é um tema que a gente tem discutido muito, né, Augusto? Da importância hoje de você, né, formar novas lideranças. Eu creio que em todas as áreas, seja no meio jurídico, seja no meio empresarial, com empreendedores, e no meio político nem se fala, né? Nós estamos com uma carência muito grande de renovação, principalmente renovação com qualidade. Então eu, desde cedo, tinha essa predileção pelo direito,
e tinha também interesse em atuar na área pública. Eu também adorava, né, ver, eu lembro criança, eu ficava assistindo, né, as sessões da Câmara dos Deputados em Brasília, do Senado, não perdia um noticiário. Eu gostava de ir na Câmara Municipal lá de Ribeirão Preto para ver o trabalho dos vereadores, isso desde bem novo. Já aproveitando e já encaixar uma pergunta, você também foi candidato a vereador lá Sim, na sim. cidade e teve um grande êxito, depois você ocupou cargos também de grande destaque lá na cidade de Ribeirão Preto. Já emenda aí, já conta para nós aí também. Então, uma coisa foi consequência da outra, né? Porque sempre interessado por política, sempre fazendo parte de grupos de jovens e tinha esse chamado mesmo, né? Não, temos que participar, temos que votar consciente, temos que se engajar nos bons projetos, nas boas causas. Uma coisa foi levando a outra e lá na Ordem de Molay, eu tinha, na época o prefeito era o Gasparini, né, o prefeito de Ribeirão Gasparini, que também era membro, enfim, era apoiador lá do grupo, e foi ele que me fez o convite. Ele viu o trabalho que a gente fazia. Na época eu me lembro, eu tinha em torno aí de uns 16 anos, 15, 16 anos, nós conseguimos arrecadar em um mês cerca de 2 toneladas de alimento. Isso indo de porta em porta. Era um grupo aí de 10, 20 jovens, a gente ia de porta em porta, olha, doa aí 1 quilo de alimento e tal. E aí o Gasparini, eu lembro, chamou a gente na prefeitura, aquele palácio bacana lá de Ribeirão, que agora está virando museu, né? Vai virar museu. Ele nos chamou lá, né? E a gente ainda muito jovem, ele falou, olha, nós estamos carentes de líderes, né? Precisamos realmente de pessoas que queiram mudança, que estejam aí descontentes, né? E aí ele me convidou para ingressar na juventude do partido. E aí eu comecei na juventude, logo teve uma eleição, fui eleito vice-presidente, e aí depois de 2 anos fui eleito presidente da juventude. E aí, na época o Duarte Nogueira, atual prefeito de Ribeirão, foi candidato à prefeitura. E aí ele chegou para mim e falou, olha Jorge, nós não vamos ter nenhum candidato com menos de 45 anos. Né? Precisamos de gente mais jovens, né? Sangue novo, né? E você é o presidente da juventude, vai ter que ser você. Na época eu estava até, né, no emprego bom e tudo. Eu tive que largar o emprego que eu tinha para ser missão. candidato a vereador, o candidato mais jovem do partido naquela ocasião. E sim, fizemos uma campanha sem recurso algum, trabalho mesmo de boca a boca, de formiguinha, a gente ia nas faculdades debater, ia nas ruas, né, tentando conscientizar o pessoal. Na época tinha uma campanha muito forte do voto nulo, né? A gente, não votar nulo não adianta, tem que votar consciente, tem que tirar os ruins e colocar os bons. Era difícil, não tinha WhatsApp, assim, a rede social não era como era hoje, né? Na época era Orkut, não era? Era Orkut. Foi em 2012, né? Não sei se você foi candidato, né? O Júlio já lembrou já da época do Orkut. Agora você puxou forte. Você foi candidato em 2012? Fui. Então, foi sua primeira também. Foi minha primeira, fiquei como suplente. Então, bati na trave por acho que 32 votos, algo Isso assim. aí, excelente. Eu lembro, nós estávamos lutando lá em Ribeirão, você trabalhando aqui, a gente torcendo por você de lá. Eu tive também cerca de 700 votos, né? É muito voto. Então, realmente eu fiquei muito feliz no meu bairro, onde eu cresci, Jardim Paulistano, foi o mais votado lá. Enfim, foi muito bacana essa experiência. Eu acho assim que a política, ela é melhor que qualquer pós-graduação, viu? Você trabalhar numa campanha, ainda mais como a gente fazia, uma campanha baseada em projeto, uma campanha que você está no dia a dia na rua, você aprende. Ô Jorge, e aquelas campanhas com meio limão, você tem que fazer uma limonada. Agora tem uns que chega com uma dúzia de limão, quer fazer uma limonada e às vezes não dá conta. É verdade, porque às vezes o dinheiro atrapalha, né? Realmente se a pessoa não tiver, né, uma estrutura, não tiver assim, conteúdo, não adianta, você pode pôr o dinheiro que for. Nós temos exemplos aí diariamente, candidatos aí que despeja caminhão de dinheiro, dá cervejada, dá bola de futebol, dá jogo de camisa, e não ganha, porque a pessoa toma a cerveja dele, mas vota no outro. E graças a Deus que ainda é assim, né? Tá isso que a gente tem que acabando, fomentar. né? Aquele voto de cabresto, né? Eu convivi com isso por anos. Mas lá em cima ou aqui no estado de São Paulo? Lá 80%, 90% é assim. É desse jeito lá. É dessa forma. Você leva o pé lá direito. Vamos explicar para quem está nos ouvindo e acompanhando pela Rádio Jornal 88.7, pelas plataformas digitais. Lá
Lá Em Recife. no Nordeste, Alagoas propriamente dito, onde eu convivi com a política, né? Uhum. Lá você leva o pé direito do chinelo e se o candidato ganhar, você vai buscar o esquerdo. É nesse nível. Nesse nível, né? Ou você ganha o dinheiro para votar e aí, se ganhar, você vai lá buscar a cesta básica. E você acha que, antes de passar para o Igor para fazer umas perguntas técnicas para o Jorge, vou te passar a bola, depois já passo para o Igor. Você acha que melhorou muito? Teve uma evolução ou não? Ainda continua do mesmo modo? Aos poucos está evoluindo. Está evoluindo. Aos poucos. Mas bem lento. Bem lento. Porque a população, infelizmente, falta educação. Uhum. Então, quando você não promove a educação, você continua com as pessoas pobres, miseráveis, de cultura, de entendimento, o que representa o político. Essa é o grande problema que a gente vê lá no Nordeste. É triste, mas ainda é uma verdade. Jorge, a gente está numa sociedade de consumo capitalista, né? Quando o jovem chega ali nos dia seus... 15 de setembro foi o dia do cliente. Ah, eu chego lá. Dia 15 de setembro foi o dia do cliente. Maravilha. Mas a gente está numa sociedade de consumo capitalista e o jovem, quando ele passa até seus 16, 17 anos, passa a trabalhar, ele ganha o seu cartão de crédito, o seu primeiro cartão de crédito. Então aí, o que ele mais quer é comprar um seu celular, comprar um tênis, uma roupa bem legal. Só que nós sabemos que a escola não oferece educação financeira. E é importante deixar claro que o Rafael, quando foi vereador, ele apresentou um projeto na Câmara que foi votado e aprovado de inclusão da educação financeira nas escolas, né? Só que a gente entende que a educação financeira não consta da base do currículo estadual, isso do governo, mas dá para fazer ali uma aula extra em parceria com o Sebrae e assim por diante, né? E aí, sem essa educação financeira, vai ocorrer um superendividamento aí do jovem. Você acredita que falta um programa aí, em parceria com o Procon, com o Sebrae, nas escolas, para fazer uma educação financeira com os jovens? Olha, com certeza, Igor, eu até queria parabenizar por esse projeto. Realmente a educação financeira, ela é essencial, é a base, né, para você realmente ter uma vida financeira saudável, né? E realmente é o que você falou. Normalmente o jovem muito cedo se endivida. Quando chega o primeiro cartão, ele já estoura, que ele não sabe se planejar. Então é essencial que o poder público crie políticas públicas para poder dar a esse jovem acesso à informação correta, para ele poder organizar a vida financeira dele. E assim, eu aproveito também para citar alguns livros que seria interessante para todo jovem ler. Nós não tivemos a oportunidade de ter esse conhecimento na escola, mas é interessante nós buscarmos, né? Já que não nos é dado ainda, espero que aqui em Barretos seja um exemplo disso, mas infelizmente não nos é dado. Tem livros aí como O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro que ensina de uma maneira bem simples, através de uma história, o que fazer com cada centavo que entra no bolso, para que aquele dinheiro ele não só seja preservado, mas como ele seja multiplicado. Ele ensina você a guardar uma parte para você. Nem tudo que você recebe é seu. Um pouco daquilo tem que ser guardado para uma emergência, enfim. E o principal, como se proteger das dívidas, né? Tem um livro também que eu gosto bastante, que me auxiliou muito quando eu montei o meu escritório, O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. É um best-seller sobre vendas, né? E lá ele fala, né, que o segredo realmente não é quanto você ganha, é quanto você consegue guardar do que você ganha. Então são dicas assim simples, né, que servem para fomentar que a gente busque mais conhecimento sobre isso. Realmente o dinheiro é uma ciência que tem que ser estudada. Ninguém nasce sabendo. E infelizmente, como culturalmente no Brasil, né, os pais às vezes não tiveram também esse conhecimento, eles não conseguem repassar para os filhos. Mas nós estamos numa situação muito complicada.
realmente, né, Rafael, é um ciclo vicioso, onde as pessoas acabam cada vez se endividando mais para cobrir as dívidas e não conseguem sair desse círculo. Né? Aí já pegando. E o sistema financeiro acaba aproveitando disso também, né? As grandes corporações, vão assim dizer. Olha, o Brasil, até é chocante isso, né? Mas no ano passado teve 2 recordes. Um dos recordes foi o do mega lucro dos bancos. Financeiras, instituições bancárias, nunca tiveram tanto lucro como nesse ano. E ao mesmo tempo, nunca tantas pessoas entraram no SPC Serasa, tantas pessoas não tiveram bens penhorados por dívidas, etc. Estamos batendo aí na casa de quase 70 milhões de brasileiros. Então, por que não a gente pensar numa estratégia? 1/3 quase da população, se a gente analisar Exato, assim. exato. Vamos Uma estratégia onde você consiga, sim, as empresas têm que ter lucro, com certeza, mas também tirar as pessoas desse buraco negro das dívidas, né? Isso é muito importante, porque a médio e longo prazo, todos nós pagamos por isso, porque a economia como um todo não pode suportar essa bolha. Né? Então, durante algum tempo, foi dado muito crédito para as pessoas e elas não souberam como lidar com isso. Era fácil a pessoa ir lá, financiar um carro, financiar uma casa, e as pessoas às vezes olham apenas o valor da parcela, não tem o montante total, não vem a perspectiva daqueles anos e anos e anos que vai ser pago e acabam se endividando. Realmente qualquer um, até hoje acontece isso, por um aplicativo você recebe um cartão de crédito. Mas tá bom, o que eu vou fazer com isso? Eu falo para você, Igor, o cartão de crédito, ele pode ser tanto uma ferramenta para a pessoa fazer dinheiro com ele, se ela tiver sabedoria, como também ela se endividar muito. Você falou no começo aqui que defende as pessoas simples, né? Quando a gente fala de cartão de crédito e a pessoa lá se endividou, ela vai fazer então uma negociação com o banco, né, ou com a administradora do cartão de crédito, e certamente vem aquele juro abusivo, vem juro em cima de juro. Depois que a pessoa pagou essa dívida, ela consegue ingressar na justiça e reaver parte do valor pago em termos de juros? É complicado. É interessante, antes dela fazer um acordo com o banco, ela procurar um especialista, talvez o PROCON, talvez um advogado da área. Porque o que acontece? Normalmente, na verdade, não é nenhum acordo. O banco está vendendo um outro serviço. Então, ele chega com a proposta, olha, vamos te ajudar, mas na verdade ele está refinanciando aquela dívida, talvez vai cair lá 50, 100 reais por mês, porém vai dobrar ou triplicar o tempo que ela vai ter que pagar. Então, na verdade, ela está caindo numa outra armadilha. Então é essencial, antes da pessoa assinar qualquer coisa com o banco, dela procurar um especialista, ela fazer as contas certinho. E a melhor maneira de fazer um acordo, talvez seja através de uma conciliação ou através de um processo. Porque aí realmente o conciliador, ou enfim, o perito que vai intermediar isso, ele vai trazer os juros dentro do patamar legal. Porque você quer saber se o juros é abusivo ou não? O Supremo já pacificou o entendimento. Você tem que verificar mês a mês, de quando a pessoa assinou o contrato até a data, se naquele mês a taxa de juros estava sendo cobrada dela pela instituição financeira for maior do que a média do Banco Central naquele mesmo mês, é uma taxa abusiva. Então, olha o trabalho que dá. E um detalhe, o gerente do banco, ele não é nosso amiguinho. O gerente do banco, ele tem metas para bater, ele tem que vender serviço, e ele vai fazer todo o possível para colocar um outro empréstimo, um outro cartão, um outro financiamento. Aquele café que eu tenho muitos conhecidos que vai lá no banco tomar todo dia com o gerente, não é grátis. Com certeza sai muito caro, né? Então, são esses cuidados que o consumidor tem que ter quando ele está negociando. Por que eu falo pessoa simples? Porque como que você vai colocar, né, uma pessoa, às vezes até uma pessoa idosa, ou um jovem acabou de pegar o cartão, fez 18 anos agora, e comparar com o poderio de um banco, né? Toda a estrutura que ele tem de advogados, contadores, gerentes, economistas, enfim. Então, realmente, é muito desigual essa relação. E é por isso que existe o Código de Defesa do Consumidor, para tentar equiparar um pouquinho essa relação. Se fosse bom, não era chamado de banco, né? Era espreguiçadeira, sofá. Tá certo. Igor. Vai lá. Então, ô Jorge, aproveitando, dentro dessa área sua de atuação,
quais são os casos assim que você tem que é chocante? Olha, Rafael, uma boa pergunta essa. Infelizmente hoje o que está chocando muito a gente é o chamado cartão RMC, ou cartão Explica consignado. para quem está acompanhando e é leigo não entende. Tá. Existe um percentual que todo aposentado ou pensionista ele pode utilizar para fazer empréstimo consignado. E além desse percentual, tem lá 5% que por lei ele pode fazer através de um cartão de crédito consignado. Isso está previsto em lei. Uhum. Porém, a forma como é feito é ilegal, é abusiva. Por quê? Primeiro, muitas vezes o aposentado ou pensionista ele nem solicitou e o cartão chega na casa dele. Quando chega, quer dizer, em muitos casos nem chega a ser entregue, né? Tem nem ciência do assunto. Muitas vezes chega e a pessoa nem desbloqueou. E às vezes a pessoa chega e realmente ela acaba utilizando por algumas comprinhas lá e ela vai pagando e tudo. Mas o grande problema é o seguinte, que ela não sabe. Mas esse cartão, ele desconta uma tarifa, seria um valor correspondente ao mínimo, diretamente do benefício do aposentado ou do pensionista. Valores assim de 100, 150, 200 reais, todo mês descontado. A pessoa percebe às vezes que está vindo diferença. Algumas pessoas às vezes nem percebem porque ela tem vários consignados e ela acaba achando que às vezes ali é um seguro obrigatório, que não existe seguro obrigatório também, mas enfim, ele às vezes é enrolado quando ele procura ajuda. Uma taxa extra. Tá tudo certo, ou que vai ser cancelado, enfim. E o pior, quando ele puxa o extrato do banco, não aparece discriminado todos os descontos. Ele precisaria ir numa agência do INSS e pedir o histórico para poder verificar. Então isso é terrível, está nos deixando muito preocupados, porque são centenas, são milhares de pessoas casos nesse sendo sentido. vítima de desconto indevido no E benefício. para resolver tem que procurar um advogado, um especialista para poder ajudar. É o melhor caminho? Ou de forma administrativa o pessoal está tendo resultado? Vai no banco, o banco tá tudo bem, vou resolver. Ou vai no Procon, tá resolvendo, ou não. Tem que procurar um especialista, Rafael. Uhum. Por quê? Primeiro que o INSS ele não tem condição de fazer esse tipo de trabalho. Até mesmo o Procon, que eu sou fã do trabalho do Procon, Uhum. mas infelizmente o Procon, ele como Você foi órgão- diretor do Procon também, né? Eu fui especialista, trabalhei lá com a equipe, né? Na época com o Luiz Alberto de Matos, foi fundador do Procon lá de Ribeirão. Eu pude trabalhar 2 anos juntos, né? Enfim, o Procon como órgão administrativo, ele vai tentar conciliar. Uhum. O que acontece? Num caso desse, do exemplo que eu citei, a pessoa que foi lesada com esse desconto e nem sabia, ela tem direito não só à devolução do dinheiro, mas a devolução em dobro, a repetição do indébito. Além disso, cabe danos morais. E o principal, ela tem o direito desse desconto cessar imediatamente. Uhum. Ela não pode ficar esperando. É por isso que é interessante ter um advogado especialista que vai intermediar isso. Que realmente vai resolver o caso. Vai resolver e ainda mais, vai ressarcir tudo em dobro e com dano moral. Nenhum banco espontaneamente vai fazer isso. Entendeu? Então é essencial ter esse trabalho de especialista. Né? Ô Jorge, você estava contando nos bastidores para nós que aqui em Barretos, especificamente, você tem um levantamento também, que tem uma quantidade grande de pessoas que estão nessa mesma situação. Que Exato. dá aí 1%, dá aí em torno de Olha, 10 eu creio que a 12 mil pessoas eu que creio está que mais é ou isso, menos em torno exatamente, disso. Isso, é uma média. Pelo levantamento que nós fizemos aqui, a gente tem buscado aí todos os meios para conseguir auxiliar, nos especializamos nesse tipo de ação. Uhum. Temos já muitas ações procedentes, muitas vitórias, né, nesse tipo de caso. E verificamos aqui que em Barretos, infelizmente, é uma das cidades que foram vítimas disso, né? Muitos envios de cartões sem a pessoa solicitar, que já é uma prática abusiva, né? E o pior, muitos descontos indevidos que as pessoas não sabem ou quando sabem vão reclamar e não conseguem solução. Então até é importante a todos aí que estão assistindo, às vezes, né, tem um pai, uma mãe, uma avó, um avô, uma tia que é aposentado ou pensionista, vale a pena, né, ir até o INSS, puxar o SCOM, que é o histórico completo de todos os consignados, todas as movimentações aí, e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco também, que a gente pode verificar sem compromisso, a gente verifica para ela e analisa se ela tem direito a algum ressarcimento. Legal. Augusto, que você está analisando do cenário político aí? Com essa experiência sua que você tem, que começou
muito novo, muito jovem, veio para o estado de São Paulo, ainda continua nessa parte de assessorar, de articular politicamente, e aí atuando na região de Ribeirão Preto e Jaboticabal. O que você está sentindo? Nós estamos aí às vésperas de uma eleição muito importante, seja para governador, seja para presidente, seja para Assembleia Legislativa, seja para a Câmara dos Deputados, seja para o Senado. Enfim, o que você está analisando aí, que esse feeling e que essa sua experiência que você tem? Rafael, está me preocupando. As pessoas, o brasileiro, ele, nesse momento, existe uma briga aqui na questão presidente. Uhum. E nós estamos esquecendo, na realidade, de quem vai assessorar o próximo presidente, que é formar a Casa de Senado, a Casa Federal e a Casa Estadual. E nós estamos vendo isso claramente, muito claro isso. Até um pouco a questão de governador ainda tá uma briga. Uhum. Né? E se vê que as pessoas estão um pouquinho mais preocupadas, mas mais a questão de presidente. Então isso me preocupa, porque em breve vamos estar aí, na semana que vem, dia 2, votando. Em breve não, no domingo agora. No domingo, no domingo vamos estar formando os próximos deputados, os próximos senadores, né? Próximo presidente, o próximo governador. E quem vai nos representar lá? Quem vai estar defendendo a população na Câmara Federal? Quem vai estar defendendo os estados no Senado? Quem vai estar defendendo os municípios na estadual? Então, as pessoas precisam urgentemente prestar atenção em quem vai votar. Quem será que vai representá-los ali? Você considera que essa eleição ela está demorando para o eleitor, para o cidadão se antenar para os candidatos a deputado federal, deputado estadual, Senado? Eles estão mais focados, igual você está falando, para a eleição de presidente. De presidente. Você acha que essa semana, então, vai pegar fogo para o eleitor falar em quem que eu vou votar para federal, quem que eu vou votar para estadual? Ele vai ter que decidir agora. Uhum. E vai ser em cima da hora. E aí ele pode escolher errado. Semana passada eu estava conversando com um pessoal de um partido político, a gente trocando figurinha, no bom sentido, e eles têm acesso a uma pesquisa que 59% ainda não tinham definido seus candidatos a deputado federal e deputado estadual. Falou assim, nível para presidente, para governador e senador estava um pouco mais encaminhado, mas para os seus representantes nas assembleias e na Câmara dos Deputados ainda estava uma incógnita ainda. Mas esse é o cenário hoje. É o que vocês estão sentindo na região de vocês. Principalmente eu que estou trabalhando diretamente, né? Uhum. Puxando aí candidaturas Sim. à Câmara Federal, à Câmara Estadual. Né? Posso citar aqui a quem nós estamos trabalhando. Você não pode pedir voto. Não, de forma alguma. Mencionar, né? você não tem problema nenhum. Eu vou falar como eleitor. Sim. Eu busquei saber a vida de quem eu vou dar meu voto. Sim. Né? Hoje eu estudei para federal o nosso amigo Vinícius. Uhum. Para estadual, o nosso amigo Paulo Correia Júnior. Para governador, estudei também. Eu fui ver quem são que vão me representar, quem vai me defender. Nosso amigo Tarcísio. Uhum. Essa é a minha preocupação. E eu gostaria que a população hoje do estado de São Paulo ou de qualquer capital, qualquer município, comece a se preocupar. Porque são 4 anos que eles vão ficar sentados lá. Uhum. E se não forem bons gestores, porque nós temos que tirar os políticos e colocar gestores. Sim. Nós precisamos acabar com essa carreira política, né? Como se fosse uma carreira de emprego, profissional. Tem um candidato que ele fez tudo no estado de São Paulo, ele está 28 anos em cargos públicos, né? Ele fez tudo, é incrível, né? Acho que ele participou da fundação do estado de São Paulo, né?
E é assim, né? Quando a gente debate essa política um pouco mais profundo, a gente fica sem entender algumas coisas, né? É bem preocupante. É preocupante, para não falar outra. Então, nós estamos com pouco tempo e eu creio que a população precisa urgentemente buscar estudar. A quem eu vou, quem vai me representar? Augusto, aproveitando, nós estamos aqui, região de Barretos, região de Ribeirão Preto, Jaboticabal. Existe uma lacuna de lideranças, né? Há um espaço para essas novas lideranças que você está mencionando? Há um espaço para daqui 2 anos outras lideranças ocupar lá a prefeitura, enfim, as prefeituras, enfim, as câmaras de vereadores? Então, eu lembro que no começo aqui o Jorge falou que a gente precisa estar preparado, batalhar tal, e há esse espaço, né? Há uma lacuna. O que você está sentindo nessa vasta região que você atua aí, fazendo essa articulação, essa assessoria? Uma grande lacuna, Rafael. Uma grande lacuna. Porque a cada dia que se passa, nós também começamos a ver pessoas se movimentando e falando, olha, eu não quero mais tal partido, eu não quero mais tal fulano lá dentro. E alguns que estavam não tiveram a humildade de passar o bastão, né? Ou de ensinar, ou de acolher, né? Tá uma lacuna, né? Tá aqueles de um lado, os jovens agora chegando, batalhando do outro. Exatamente. Mas muitas vezes os que gostariam de passar o bastão, eles querem ainda ficar com o bastão na mão. Eles não querem passar o bastão. Ele não quer largar. Não, é o que a gente fala. Se tornou uma profissão. E nós deveríamos estarmos preocupados em quê? Dar oportunidade a novas lideranças, a pessoas que estão se preparando, ou começarmos a prepararmos esses jovens para que eles possam ser o futuro. Jorge, o que você também... Você é advogado, mas também foi suplente de vereador, ocupou cargos públicos. O que você está sentindo também, complementar essa análise aí do articulador político do Augusto aí? O que você está sentindo? Augusto, Rafael, a gente está realmente extremamente preocupado mesmo, né? Porque é fácil a gente ver as pessoas falando que nenhum político presta, é todo mundo igual, é tudo ladrão, mas ao mesmo tempo esse mesmo eleitor, ele pega um papelzinho no chão e vota na eleição. Isso é extremamente preocupante, né? É realmente a falta de consciência política. Porque assim, a gente pode ter várias críticas ao pessoal que está aí. Eu tenho muitas críticas também a essa Câmara de Deputados, a essa Assembleia. Tem exceções boas, né? Nunca generalizar, nunca levar para o lado da emoção. Eu acho que tem que ser analisada a política com uma certa razão, com uma certa cabeça fria, porque não é torcida de futebol. Eu acho que política é coisa muito séria. Mas, enfim, todos que estão lá entraram pelo voto. Ninguém chutou a porta, sentou e falou, eu sou deputado. Eles foram eleitos por nós, pela maioria da população. Então é dessa maioria da população, é desse eleitor, é do voto que vai partir a mudança também. E temos a consciência de que existem vários tipos de políticos, nem todos são iguais. Talvez esse político aí fisiológico, que não quer largar, ou quando larga ele quer deixar para o filho, para o neto, para o bisneto, para a mulher. Esse tipo de político é o político que é movido por dinheiro. E, infelizmente nós conhecemos muitos políticos que entram na política para fazer negócio, para ficar rico, para fazer dela uma profissão. Porém também tem gente que entra na política por status. Isso também é preocupante. A pessoa às vezes tem uma boa condição, ele tem recursos, mas ele quer ter o poder na mão. E o poder pelo poder nós sabemos como é perigoso. Mas existe um terceiro tipo de político, que é o político que entra na busca por ideal. Esse político, ele não se vende, ele não está à venda. Ele sofre, né? Ele não negocia os valores dele. Paga um preço muito caro. Ele sofre porque ele paga um preço muito caro, quer ele ter propósito, né? Realmente ele entrou para fazer a diferença, para tentar mudar um pouco. É um indignado, é aquela pessoa que não aceita a sociedade como ela está. Talvez a desigualdade, talvez a corrupção, talvez a incompetência, a má gestão. E ele entra para tentar fazer a diferença. E é esse que, infelizmente, é uma parcela pequena ainda e nós temos que fomentar. Por isso, quando eu vejo o Augusto, que eu conheço, né, o trabalho, a competência dele, o Rafael Dutra,
É esse tipo de pessoa, quando entra na política, nós precisamos apoiar. E, infelizmente, às vezes eles são criticados. Olha, mais um que quer entrar lá para... Mas não, peraí, nós não podemos misturar o joio do trigo. Existem sim políticos ainda diferenciados. E eu falo assim, não existe político instantâneo, né? Político flash, que surgiu ali de temporada, na hora da eleição. Não, ele tem um passado. Então é muito importante agora, no momento que você for escolher o seu candidato a deputado, do deputado ao presidente, que você conheça a história dele, né? Qual é o currículo dele, qual é a formação, ele é preparado. Não falo nem de faculdade, mas como ele é, né, no trabalho dele, como ele é com a família dele, como você vai escolher, né, uma namorada, né? Ou quando você vai escolher, né, um sócio para o seu negócio, você não analisa o passado da pessoa? Agora, o que o pessoal vota porque vê um vídeo que viralizou na internet? Ou vota porque ouviu alguém falar alguma coisa, né? Enfim, procura analisar a fundo, para depois você poder cobrar esse cara e depois você poder, né, se ele não foi um bom representante, trocá-lo. Mas dê a oportunidade para aquela pessoa que tem um histórico, né? Não adianta a gente se fechar e analisar a política, como eu disse, com um pouco de frieza. Se você é empresário, quando você vai contratar alguém, também você faz uma entrevista com a pessoa, você analisa o currículo dela, e tem ótimos candidatos aí, né? O Augusto citou o Vinícius Marques, citou o Paulo Correia Júnior, citou o Tarcísio. São exemplos aí de bons políticos que a gente vê que são idealistas, que estão aí com uma trajetória diferente. Não precisam da política, de se servir da política, mas entraram na política para servir ao próximo. Como tem outros grandes exemplos aqui. Então nós temos que ter realmente a mente aberta, e a importância do deputado é fundamental. Não adianta você que está preocupado apenas com a eleição de presidente, você tem que olhar toda a chapa, porque às vezes é o deputado que você vai ter acesso. Você não vai ter acesso ao Bolsonaro ou ao Lula, mas através de um deputado você consegue chegar. Teve um vereador que a gente entrevistou aqui, da Câmara, presidente da Câmara de Olímpia, e ele tem uma parceria com o deputado Paulo Correia. Ele falou que só o deputado colocou 1 milhão em Olímpia. Exatamente. Só esse deputado. Então, qual que é a importância do trabalho bem articulado, bem sólido? Ontem a gente fez uma reunião lá em Ribeirão Preto, com cerca de 30 e poucas lideranças, né, para discutir esse cenário político aí. Tinha um representante de um grande hospital lá, hospital beneficente, e ele falou, olha, sem uma emenda de um deputado, nós vamos parar nosso trabalho. Então, olha a importância que o deputado tem na mão. Às vezes, com uma emenda que ele conseguir trazer para a nossa cidade, ele vai ajudar milhares de pessoas. E a gente tem que estar próximo da liderança, para que nós possamos, da liderança, chegar em quem a gente elegeu. Podemos cobrar, né? Cobrança. O brasileiro não cobra. Diz, daqui 4 anos a gente vê. Sim. E o tempo passa e a gente empobrece. Sim. E envelhece também. A população perde com isso. A nação perde. Exato, exato. Nós temos aí um grande número de eleitores no interior do estado de São Paulo. E o perfil desses eleitores é tido como conservador, como também ligado ao agronegócio, agricultura e tal. Só que, se você for analisar as pesquisas mais sérias, a gente tem Fernando Haddad em primeiro lugar e Tarcísio em segundo. Como que vocês analisam isso? O Tarcísio não era para estar ocupando ali o primeiro lugar, ou estar encostadinho com o Haddad? Nós temos 3 primeiros ali que estão brigando, né? Ainda nós temos o Rodrigo que está ali. Então há um pouco da divisão ainda da população. Isso daí com certeza a gente vai sentir no segundo turno, aonde, para que lado o vento vai bater, né? Infelizmente ainda a gente nota essa formação, né? Quando não está bem definido entre os 2 primeiros candidatos, nós temos 3. E aí temos outros candidatos que aparecem pouquíssimo na pesquisa, e ainda mais muitos eleitores ainda indecisos, né? E outros que não estão querendo nem saber da questão política. Mas ele vai sofrer também. Dentre esses 3 que estão, digamos, na frente, né? Tarcísio, Haddad e Rodrigo Garcia.
se um desses vier a vencer, quem você vê que o Estado terá mais progresso nos próximos 4 anos? Em termos Nós de... podemos ver, o Tarcísio ele tem se mostrado aí que ele, como já passou por um ministério, né? Nós precisamos daquele líder que ele tem acesso à Casa Federal, à Casa Estadual, ao Senado e ao presidente. Quanto mais acesso dessa forma, com certeza os recursos virão para o Estado. E aí vai caber a quem está sentado na cadeira administrar. O que eu falo que nós estamos precisando tirar os políticos e colocarmos administradores, gestores, é o que está faltando ainda para os estados, municípios. Olha, eu vejo assim, nessa pesquisa, o Haddad aparecer em primeiro, para mim é resultado dele ser mais conhecido, apenas isso. Ele foi candidato a presidente na última eleição, foi prefeito de São Paulo, enfim, é sempre muito falado aí pela imprensa, alguns veículos de imprensa aí. Então eu acho natural ele aparecer em destaque. Porém, me chama muito a atenção o atual governador estar caindo nas pesquisas e o Tarcísio, que não é político, é um cara gestor, um cara técnico e tal, ele está se destacando. Então eu tenho certeza de que quando as urnas forem abertas, vamos ter uma surpresa em relação a essa pesquisa. Porque não é o que nós vemos nas ruas. É surpreendente mesmo, assim, uma análise fria, né? A ascensão que o Tarcísio teve e a estagnação que o Rodrigo tem. Sim. Por mais que tenha investimentos, hoje na entrada da cidade, vocês devem ter vindo bandeira. Impressionante. Muito dinheiro. E não muito só fundão eleitoral. Não só em Barretos, eles estão investindo pesadamente em Sim, várias Ribeirão cidades. Também, então. E não decola, né? E você não vê essa mudança significativa. Porque a hora que você vai conversar com a população, você conversa com o outro, você não vê aquele voto cravado nisso ou naquilo. Sim. E o Tarcísio, ele tem uma manifestação meio que natural. Quando você vai conversar com um ou outro, mesmo. é meio espontâneo. Eu vou votar no Tarcísio, mas a pessoa fala, olha, é pelo que ele fez como ministro. Ele é um cara técnico, ele é um cara isso, eu vejo que ele pode agregar para o estado de São Paulo. E eu acho, o Augusto, o Jorge, que o estado de São Paulo está precisando de um choque de gestão. Nada contra quem aí está, mas está há 32 anos. Sim. Em tese, é o mesmo grupo político que administra o estado de São Paulo. Não teve grandes mudanças significativas na estrutura. A estrutura permanece a mesma. É aqueles 70%, 80% dos comissionados que trocam um ou outro 20% e vem se mantendo. Se você pegar o que o estado de São Paulo era e com o que não mudou. Nós perdemos grandes indústrias para o estado do Goiás, perdemos grandes empresas para lá, que lá teve uma grande redução de impostos na gestão do Marconi Perillo, perdemos para o Sul também, perdemos para o Nordeste algumas coisas. Então você vê que o estado de São Paulo ele deu uma estagnada. Independente do governador que ser eleito, nós precisamos de uma pessoa que tenha uma visão para fomentar o estado de São Paulo, para chacoalhar, para que venha investimentos, que seja internacional, que seja do governo federal, igual o Augusto falou, que o estado de São Paulo recebe muito pouco do governo federal. Acho que está na hora de ter esse alinhamento e ter uma maior quantidade, né, de retorno. Enfim, acho que o estado de São Paulo tem tudo para ter uma chacoalhada aí, uma oxigenação, enfim, de gestão. Para quê? Para a população ganhar. Acho que todos que lá passaram fez um bom serviço. Mas está na hora de... Tem pessoas lá que tá carimbando o mesmo papel 32 anos. Qual que é o objetivo dessa pessoa chegar lá? Ela vai continuar carimbando o papel. Ela não tem mais aquela ambição de fazer o Estado mudar, de renovar, enfim. Então acho que... Você falou uma palavra interessante, né? O tempo todo você falou gestão. Sim. Gestão. E aí nós temos pessoas políticas e políticas. Por isso que não muda. Podemos pegar aqui Ribeirão Preto, deixamos de ter uma indústria gigante que ia trazer 6 mil empregos e não houve gestão.
houve política. Houve política. Ou melhor dizendo, né, a politicagem. Porque quando A há política a com P política. maiúsculo, ela agrega, resolve, tenta chegar no denominador comum em prol à sociedade. Quando ocorre a politicagem, não, quiser vai para lá, quiser não vem, isso, aquilo, tal, e aí a população em si acaba perdendo, né? E quando você analisa friamente, houve uma desidratação da região de Barretos, houve uma desidratação da região de Ribeirão Preto, houve uma desidratação da região de Jaboticabal, tá tendo essa desidratação e estão migrando para outras regiões, estão migrando para outros estados. Por quê? Está faltando liderança e está faltando gestão. E está faltando uma boa política. Peraí, por que estamos perdendo? Sim. O que estamos falhando? Você pegar ultimamente no estado de São Paulo só teve aumento de imposto, taxa, tarifa, enfim, e o famoso fica em casa, que atrapalhou muito todo mundo, né? O que a empresa faz? Ela gera dividendos, gera receita, Lucro, né? lucro. E quando a empresa não está gerando esse lucro esperado, o que a direção faz? Muda. Uma troca. Então, eu creio que está na hora de trocar um pouco. Os últimos anos aí, as últimas eleições, a gente viu a mesma gestão, né? Ou a mesma politicagem, sem mudança. Então você vai empurrando as coisas. O brasileiro ele está tão acostumado, né? Nós vemos aí outros países. Qualquer movimentaçãozinha que o governo faz, a população cai matando. Aqui não, a gente se ajeita. Eu vou deixar de comer isso, eu vou andar a pé, não vou ter mais o carro, eu vou isso, eu vou aquilo. Então a população ela se encolhe para alguns se manterem bem e ainda continuarem sentados nas cadeiras que definem Os rumos. de uma nação. Estamos chegando no final do nosso programa. Passa muito rápido. Sim. Igor, gostaria de fazer mais alguma pergunta? Senão você já vai para suas considerações finais, que eu vou passar para os dois. Eu vou fazer minha consideração final. Nós estamos aí diante próximos dias de uma votação muito importante, né? Então, o que eu gostaria de pedir para a população é que não faça provocações na rua, evite brigas, evite problemas, né? E que vá votar com consciência, escolha o seu candidato, analise. Hoje todos os candidatos têm site, têm redes sociais, então é possível hoje conhecer o seu candidato pesquisando na internet. São 4 anos aí, são 4 anos que a gente deve fazer uma boa escolha, tá bom? Então uma boa tarde e espero vocês na próxima segunda-feira. Eu Jorge. quero fazer um apelo aí a todos que estão assistindo. Calma, Jorge, calma. Tá. Falei Jorge, ele já foi. Estou realmente Tá emocionado. Já está emocionado. Jorge, gostaria de agradecer você pela participação. Você é uma pessoa que eu admiro, tanto na parte política quanto na parte da advocacia. Um advogado de sucesso em Ribeirão Preto e toda a região. O que você faz com maestria. E aí fica a oportunidade de você falar para os ouvintes aí sobre a política, sobre a advocacia, enfim, fica aí a oportunidade. A admiração é recíproca, tá? Sou fã do seu trabalho, espero te ver como prefeito dessa cidade maravilhosa aqui de Barretos, daqui 2 anos, e vamos fazer o possível para te ajudar para você chegar lá, tá? E já estou te antecipando, você nem pediu, mas eu já estou falando. Não sei nem se você vai ser candidato. Tamo mas- junto nessa empreitada. Porque realmente eu acho que Barretos precisa de uma pessoa com a sua visão e com a sua atitude de trabalho. Bom, eu estava dizendo, né? Quero fazer um apelo para encerrar, né? Um apelo para você que está assistindo. Votar com consciência, tá? Votar com consciência é você realmente escolher bem o candidato e não só ir lá domingo e colocar o número na urna. Mas se você realmente estiver convencido de que é um bom candidato, pode ser que não seja o meu candidato, pode ser que não seja o do Augusto, não importa. Aquele candidato que você realmente acredita, que você decidiu votar nele, conversa com as pessoas, tá? Nós temos aí alguns dias ainda para eleição,
pede o apoio da sua mãe, do seu irmão, dos seus amigos. É muito importante. Se você se convenceu que ele é um bom candidato, apoie. Não vote apenas, mas converse com as pessoas, converse sobre a boa política, sobre gestão, sobre projetos. Isso vai ser fundamental para o nosso país. E se por acaso você achar que não tem nenhum candidato que presta, depois de tudo isso que nós falamos aqui, eu te faço um outro apelo. Saia candidato você. Se nenhum outro presta e você tem condição de fazer diferente dos outros, saia candidato. Nós precisamos de você também, precisamos de pessoas como você, como vereador, como prefeito, como deputado. E isso começa com uma atitude, com uma decisão. Mas não cruze os braços e só reclame de 4 em 4 anos que ninguém fez nada. Porque nós temos um poder muito grande na mão, onde o homem mais rico de Barretos e nós aqui temos o mesmo poder, que é um voto para cada um. Tá certo? E então, um prazer grande estar aqui. Sempre que nós formos convidados, nós viremos. Já estou te convidando para ir no meu podcast jurídico, o Direito Cast, para a gente falar um pouquinho mais sobre gestão de escritório, sobre a advocacia e também sobre a minha área, que é a área do consumidor. As portas estão abertas. Creio que o pessoal tenha mandado mais dúvidas aí. Quero responder a cada uma delas, tá, Igor? Estamos à disposição aí de Barretos, do Rafael, da rádio aqui. Um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Obrigado. Obrigado, Jorge. Augusto, você é uma pessoa que eu conheci recentemente, mas uma baita experiência, uma baita visão, humilde, do bem, bem intencionado. Vejo que você quer fazer para a região de Jaboticabal, quer fazer para a região de Ribeirão Preto. Tenho certeza que você fará muito nos próximos 4 anos e será uma grande liderança aí regionalmente aí. Fica à disposição aí para você deixar a sua palavra final aí para os ouvintes. Obrigado, Rafael. Obrigado, Igor. Obrigado, Rafael, pela oportunidade, né, de nos encontrarmos aqui e colocar uma coisa bem importante para todos nós, que no domingo saiamos para a votação. Possamos nesses dias agora pensar, pesquisar e ver a quem nos vai representar. E depois que cada um de nós que colocamos lá, se é o nosso candidato ou não, nós temos o direito de cobrar. Não precisamos fazer badernas, mas temos o direito de cobrar. Pois cada um que está ali, eles têm o dever de nos prestar conta. Eu lembrei uma coisa que eu tinha 17 anos, eu acho, quando meu pai foi candidato. Ele lançou na candidatura dele transparência. Olha só, eu tô com 52. Tá novo. E quase quiseram matar ele. Foi visionário. Hoje nós temos a transparência, mas ainda o brasileiro não sabe cobrar, não sabe analisar. Então precisamos melhorar essa parte de cada um de nós e aprendermos a cobrar daqueles que estão nos representando, seja na Câmara Municipal, Federal, Estadual, no Senado ou nas executivas. É isso aí, pessoal. Olha, aproveitar, você vota consciente nesse próximo domingo. Platão já dizia, tente mover o mundo. O primeiro passo é mover a si mesmo. Então você quer mover o mundo, mas mova a si mesmo, vai para a urna, exerça o seu direito /dever como cidadão, vote consciente e principalmente acompanhe os eleitos, acompanhe aqueles que foram eleitos em prol à sociedade. Veja o que eles estão fazendo de certo e errado, e você tem todos os mecanismos aí, tanto para acompanhar, da parte de transparência hoje está muito aberto, você pode exigir pelas redes sociais dos candidatos, enfim, hoje só não acompanha quem não quer. Então faça aí o que Platão falava, dê o primeiro passo e mova a si mesmo. Pessoal, avisando que os nossos convidados irá ganhar no final do programa a nossa caneca oficial, que é queridinha hoje aí, muita gente já me pedindo aí. Maravilhosa e com aguinha gelada, hein? Isso aí.
Pessoal, o programa Café com Prosa fica por aqui. Eu te encontro na próxima segunda-feira, às 5 da tarde, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Muito obrigado, DJ Júlio César, nosso produtor, por mais um programa estar nos acompanhando aqui. E a você que nos acompanha até o próximo programa. E você pode nos acompanhar também agora pelos rios e pelas plataformas digitais durante toda essa semana. Abração e até um próximo programa. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! Esta é a Jornal FM, ZYE 314, canal 204, 88,7 MHz. Uma emissora do Grupo Jornal de Barretos Comunicações. Jornal FM, a sua rádio preferida. Jornal.